Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de correção de exercícios. Hoje vamos falar sobre simplificação de radicais. Já expliquei na outra aula como faz e agora vamos corrigir os exercícios. Então, nesse exercício pedi para simplificar a raiz de 162. Qual que é o primeiro passo então de fazer o processo de simplificação? É a gente fatorar o número que está aqui dentro, que é o radicando. Então, vou fatorar os 162, que é uma coisa que a gente treinou bastante. Falei para vocês que nós íamos usar bastante por conta disso. Fatorando 162, eu sei que dá para dividir por 2, porque é par, né? Efetuando a divisão, chegamos no 81. 81 é ímpar, então esquece a divisão por 2, eu vou testar os próximos. Testando 3, a gente sabe que dá 27. E o 27 dá para dividir por 3. 81 é uma sequência de divisão por 3, sempre. Então, ó, 27 por 3 dá 9. 9 eu divido por 3. E 3 eu divido pelo próprio 3, que dá 1. Percebo que agora o 162 eu vou trocar por 2 elevado a 1 vezes 3 elevado à quarta potência. Isso tudo dentro do símbolo da raiz. Detalhe importante para vocês se organizarem. Vocês podem ir seguindo na frente até onde der, onde acabar lá no caderno, né? Vocês continuam embaixo, ou se quiser dá para fazer um embaixo do outro, mas eu acho mais fácil vocês fazerem sempre assim, ó, separando com um sinal de igual cada etapa, para ficar bem claro qual era a etapa anterior e qual é a próxima. Então aqui, ó, detalhe, nós precisamos agora, pensando que aqui, ó, não tem nada, a gente sabe que é 2. Eu preciso que os expoentes aqui sejam 2 para poder cortar, fazer aquele esquema do cortar que eu falei para vocês. Nenhum deles está, mas o 3 elevado a 4 eu consigo formar grupinhos. Vou fazer aqui embaixo, para não confundir aqui. Este aqui eu não consigo, então eu vou permanecer do jeito que está, 2 elevado a 1. Vezes, aí o 3 elevado a 4, eu vou repartir esse 4 de 2 em 2. Então, eu vou colocar 3 ao quadrado nesse, 3 ao quadrado nesse. Eu sei que tá certo, porque a hora que eu somo 2 mais 2, eu obtenho 4. Então, tá ok. Propriedade da potência, né? Isso tudo dentro do símbolo da raiz. Aí, agora, como que eu sei quem eu consigo tirar da raiz? Quem está igualzinho, que foi exatamente esses dois aqui, ó. O 3 ao quadrado e o outro 3 ao quadrado. Como que a gente pode fazer isso na prática? Pega com lápis lá, corta o expoente, porque aí já sabe que é esses que vão sair. Então, vai sair o 3, o outro 3, e quem fica preso dentro da raiz é o 2 elevado a 1, que eu só posso deixar como 2 mesmo, porque expoente 1 posso deixar sem nada. Então, qual que é o resultado final? Detalhe, posso pôr aqui na frente, eu não vou colocar porque está apertado, eu vou colocar aqui embaixo. Vocês têm que fazer o cálculo aqui, ó, 3 vezes 3, 9, e o de dentro da raiz ficou apenas o 2. Sempre o resultado da simplificação fica assim, um número fora e um número dentro da raiz. Vamos para o próximo. Então, aqui nós temos o raiz de índice 4 agora, né? Raiz quarta de 405. Então, eu vou pegar o 405 e vou fazer a fatoração dele. Vou fazer aqui embaixo para poder caber tudo na frente do procedimento. 405 é ímpar, então esquece divisão por 2. Eu vou tentar dividir por 3. Como que eu tenho certeza que dá para dividir por 3? Uma dica. Na verdade, é uma regrinha de divisibilidade. A hora que eu somo os algarismos do número, né, no 405, eu vou somar 4 mais 0 com mais 5 dá 9. 9 tem na tabuada do 3, divisível por 3. Então, o 405 é divisível por 3. Parece ter uma regrinha mágica, né? Mas é uma regrinha que tem uma explicação para isso, mas não é o caso que a gente vê agora. Então, vamos lá. Eu vou fazer... eu não consigo de cabeça. Vai lá no rascunho e faz, ó. 405 dividido por 3. 3 vezes 9, 27. 3 vezes... Ou melhor, vamos pegar no 4, né? 3 vezes 1, 3. Eu tava já errando aqui. Não precisava pegar 40. 4 já é maior que 3. 3 vezes 1, 3. Para 4 dá 1. Baixou 0. 10 dividido por 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Baixou 5. 15 dividido por 3 dá 5. Então, 135. 135, será que dá para dividir por 3? Ó, 5 com 3, 8 e 1, 9.
9 é divisível por 3, então esse aqui também é. Vou dividir por 3. Posso até fazer aqui, ó, dividido por 3. No rascunho dá pra fazer assim, desde que não se perca, ó. 3 vezes 4, 12, sobra 1 aqui. 15 dividido por 3, 5. 45. Então, 135 dividido por 3 dá 45. Agora, 45 dá para dividir por 3 ainda, que dá 15. Vou fazer de cabeça, mas quem não consegue faz a conta. 15 dá para dividir por 3, dá 5. E agora o 5 é primo, então só pode ser ele mesmo, que dá 1. Então, eu vou colocar essa fatoração aqui dentro do símbolo do radical. Então, vai ficar 3 elevado à quarta, 1, 2, 3, 4, vezes 5 elevado a 1. Aí, eu observo lá fora o índice. O índice é 4. Tá igualzinho, ó. Eu não preciso nem ter o trabalho de repartir, de fazer nada. Só tirar esse 3 da raiz. Vai ficar 3 e dentro da raiz fica o 5. Não esquecer de pôr o índice aqui. Pronto, já tá realizada a simplificação desse radical. 3 raiz quarta de 5. Lembrando que aqui a gente não fala, mas quando tem número fora e a raiz zoada, sinal que é vezes, sempre. Já está pronta a fatoração e a simplificação do item B. No item C da 36, temos um número um pouquinho grande, né? Talvez dê um pouco de trabalho, eu vou fazer aqui do lado, então. Fica mais fácil de se der bastante linhas aqui. 2.808, vou começar dividindo por 2, porque é par, eu divido por 2. Metade 28, 14, aqui 0, 4. Quando é tudo certinho, dá pra fazer até assim, né? Metade de 2, metade de 8, metade de 0, metade de 8. Só quando tiver algum ímpar aí, não dá pra pensar assim, não. Aqui eu consigo dividir por 2 de novo, ó. Só que 1 não dá pra achar metade, então penso no 14. 7, 0 e 2. É que dá pra dividir por 2. 7 dividir por 2, aí essa hora pode confundir um pouco. Uma estratégia mental. Se fosse 700 dividido por 2, era 350 metade. Como é 702? Vamos pensar assim, ó. Metade de 700, 350. Metade de 2, que é 702. É 1. Então, o resultado é 351. Agora aqui não dá para dividir por 2. É possível dividir por 3, ó. 5, 6, 7, 8 e 1, 9. Então, dá para dividir por 3. Penso aqui, 3 dividido por 3 dá 1, 5 dividido por 3, sei que dá 1, mas vai sobrar, né? Tô confuso? Vai lá no cantinho e faz a conta. 351 dividido por 3, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3, sobra 2. Já vou pôr o resto aqui, 2. 21 dividido por 3, 7. 117. Aqui não ficou aparecendo muito no vídeo, mas enfim. Consigo dividir por 3 de novo, ó. 7, 8, 9. Então, a soma dos algarismos do número dá 9. Então, 9 é divisível por 3. Logo, 117 é divisível por 3. Então, 117 dividido por 3. Vou fazer a conta aqui. A gente aproveita e vai treinando um pouco. 117 dividido por 3. Ó, 3 vezes 3, 9, sobra 2. Achou 7. 27 dividido por 3, dá 9. Então, 39. 39 dá para dividir por 3. Redondinho agora, mas fácil de fazer mentalmente. 13. E o 13 é primo, então só pode ser ele mesmo. Acabamos a fatoração desse número aqui. Ficou um pouquinho grande mesmo, né? Posso fazer na frente, vou colocar aqui do lado para ficar mais espaçoso. Eu tenho aqui 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo vezes o 13, que só tem ele, então é como se fosse elevado a 1. Índice 3. Quem consegue sair da raiz? São os que estão com o índice igual, ó. O expoente igual ao índice. Então, esse sai e esse sai. Vai ficar 2 vezes 3 fora da raiz e dentro da raiz só fica o 13. Resultado final é 2 vezes 3 dá 6 e o raiz de 13, raiz cúbica de 13.
esse é o item C. O D vai dar um pouquinho de trabalho também, nós temos aí 18.711. Ele é ímpar, então não dá divisão por 2. Vou tentar dividir por 3. Lembrar da regrinha, que é uma regra muito boa. Ó. 8 mais 7, 15, 16, 7, 18. 18 tem na tábua do 3, então esse aqui dá para dividir por 3. Faço lá, não consigo de cabeça, faz a conta, 711 dividido por 3, ó, 3 vezes 6, 18, sobrou 0. 3 vezes 2, 6, 6 para 7, sobra 1 já, direto, ó. 11 dividido por 3, 3 vezes 3, 9, sobra 2. 21 dividido por 3, 7, 6.237. Será que dá de novo por 3? Ó lá, 6, 7, 8, 9, 10, 11, com mais 7, 18. Tem na tábua do 3. Então, dá para dividir por 3. Metade de 6 aqui, desculpa. 6 dividido por 3 é 2. O 2, ó, eu vou ter que pegar o 23, né? Então, a gente coloca 0 aqui. 3, vamos fazer a conta para não confundir. Não acabar confundindo vocês. Aqui, ó, 6.237 dividido por 3. 3 vezes 2, 6. Baixou 2, não dá para dividir 0 na chave. Forma 23. 3 vezes 7, 21. Sobra 2. E abaixo 7, 27 dividido por 3 dá 9. Então, 2.079. Novamente, será que dá por 3? Ó, soma 9. Penso aqui 7 mais 2, 9, com 9, 18. Dá para dividir por 3 de novo. Então, vai lá. 3 vezes 6 é 18. Vou fazer aqui embaixo. Não vai caber também. Vou apagar a lousa. Faço aqui do lado. 2.079 dividido por 3. 3 vezes 6, 18. Sobrou 2. 27 por 3, 9. 3, 9, 27, acabou, né? 9 por 3, 3. 693. Que dá para dividir por 3. 6 por 3 dá 2, 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Esse é o tipo que dá para fazer mentalmente. Um por um aqui. 231. Dá para dividir por 3. 3 vezes 7 é 21. Sobra 2 lá, né? 21. 3 vezes 7 é 21. 77 agora não dá para dividir por 3. Eu vou dividir por 7. 77 por 7 dá 11. E o 11 é número primo, então é 11 mesmo. Então, feita a decomposição do 18.711. Vamos colocar aqui, fica 3 elevado à quinta potência, que tem 5, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 7 vezes 11. Todos os 7 e o 11 com o expoente 1. Quem só vai conseguir sair é o 3, ó. Tá igual com o índice, tá igual ao expoente. Então, melhor, o expoente tá igual ao índice. Então, 3 fica fora. Quem fica dentro da raiz? Fica o 7 e o 11. Então, eu já posso aproveitar aqui e já fazer 7 vezes 11, voltar no 77 aqui, não tem problema. E essa é a forma simplificada desse radical. 3 raiz quinta de 77. O exercício 37 pediu para encontrar o valor, que eu já coloquei até em preto aqui, para adiantar um pouquinho, mas eu vou explicar na frente. Como que nós poderíamos descobrir esses valores? Então, aqui está dado a raiz de 175, era só a gente fazer uma fatoração, que nós fizemos no exercício anterior. Fazer a fatoração do 175 e simplificar. Aqui, consigo dividir por 5, 5 vezes 3, 15, sobra 2, 5 vezes 5, 25. Então, aqui divido por 5 de novo, que dá 7, 7, 1. O que aconteceu aqui, ó? 5 ao quadrado. 5 ao quadrado vezes 7. Dentro de uma raiz quadrada, como está aqui, ó, eu consigo tirar o 5 da raiz. Então, está aqui fora. E o 7 fica preso dentro. Então, aí já matamos o exercício da letra A. A B,
nós temos que fatorar o 92 também. Vou fatorar aqui do lado. 92, a hora que eu divido por 2, eu vejo que aqui tem um 2, então eu sei que vai ter fatores 2. 92 a gente sabe que dá, né? Penso aqui, estratégia mental, metade de 90 é 45, vai dar 46 aqui. 46 menos 46, 92. Divido por 2, vai dar 23. 23 é o número primo, né? Então acabou. Se eu olhar aqui, fica 2 ao quadrado vezes 23, dentro da raiz quadrada. Quem consegue sair da raiz é esse 2, que já está aqui fora. E quem fica dentro é o número primo 23. Na C, uma forma de resolver a C era usando a ideia de fator externo, que eu expliquei na aula passada. Como que eu colocaria o 9 para dentro da raiz? Eu teria que fazer 9 ao quadrado vezes 7. Né? Se ele saiu, né, digamos, ele saiu em fatores primos, mas aí multiplicou e deu 9. Então, para trazer ele para dentro de novo, ele teria que ficar 9 ao quadrado. Calculo 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 7, fazendo a conta lá, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 8, 56. Dá os 567 que eu já registrei aqui. Então, seria uma estratégia de resolução dessa forma. Normalmente nós temos aí mais 3 para serem feitos a simplificação. Já coloquei os resultados, mas vamos verificar por que são esses valores. Fatorar o 153. Eu sei que dá para dividir por 3, mesmo porque 5, 3, 8 e 1, 9. 9 tem a roubada do 3. Então, 15 por 3, 5 e 3 por 3, 1. 151 dividido por 3 vai dar 3 vezes 1, 3, sobra 2, 21 por 3, 7. O 17 é primo. Então, aqui tá até aqui, né? Ó. 17 por 17 dá 1. Então, perceba que vai ficar 3 ao quadrado vezes 17. Eu consigo tirar esse 3 da raiz, que fica aqui fora, e o 17 fica dentro. Então, feita a fatoração, a gente conseguiu descobrir aí o número de fora. Fatoração do 768. Eu sei que é número par, então dá para dividir por 2. Vamos lá. 768 dividido por 2. 7 dividido por 2, né? 3 vezes 2, 6, sobrou 1. 16 por 2 dá 8, e 8 por 2 dá 4. Dividindo por 2 vai dar metade do 38 é 19, metade do 4 é 2. Divido por 2. 9 vezes 2, 18. 12 por 2, 6. Divido por 2, novamente. 90, 45, 48. Pensei na metade de 90 e depois na metade de 6. 48 por 2 dá 24. Que por 2 dá 12. Que por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Não vai caber aqui? Vai. 3 por 3 dá 1. Coube certinho. Aqui ficou bem extenso, né? Nós temos aqui. Como que nós podemos, a partir da fatoração, já achar o resultado? Nós fazemos assim, ó. Aqui nós temos, eu preciso grupinhos de 3. Então, aqui dá 2 ao cubo. Aqui dá 2 ao cubo. Aqui dá 2 ao quadrado e aqui fica 3 a 1. Então, se eu pensar daqui, quem consegue ficar dentro da raiz, né? Isso é uma forma prática de fazer, mas a gente podia fazer deitado certinho que dá certo também. O 2 sai e esses aqui ficam dentro. Vai ficar confuso assim. Mas a fatoração do 768... Então, olhando pela fatoração, a gente pode fazer assim, ó. Através da fatoração, já vem colocando os grupinhos, fica quase pronto. Sai esses dois aqui, 2 vezes 2 para fora da raiz, e fica 2 ao quadrado vezes 3 dentro da raiz. Posso realizar já a conta que dá 4. Aqui 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Fica 4 raiz cúbica de 2.
Tô fazendo uma forma rápida aqui. Se precisar, pausa o vídeo, pensa no que eu falei, volta o vídeo para entender de novo, para ver a forma rápida que eu tentei fazer aqui para vocês entenderem. A F, a última, eu vou fazer como eu fiz a letra C, ó. Vou trazer o 3 para dentro do radical, introduzir o fator externo no radicando. Como aqui é a índice 3, para vir para dentro do símbolo, ele tem que vir 3 ao cubo. 3 ao cubo vezes 20. 3 ao cubo é 27. 27 vezes 20. 27 vezes 20 dá 540. Que é o resultado aqui. Fiz um pouco de uma forma bagunçada aqui. Melhor vocês fazerem, deixarem mais organizado no caderno de vocês. Mas enfim, esse era o exercício 37. O exercício 38 tinha que associar, né, os itens A, B, C e D a 1, 2, 3 ou 4. Qual que era, digamos, a desvantagem desse exercício? Os resultados são muito parecidos. Todos lá fora têm 30, é raiz cúbica, então não tinha muita brecha aí para descobrir por chutes ou tentativas mais rápidas. Tinha que fazer todo o procedimento da simplificação com calma para não se confundir. A vantagem é que, digamos que o radicando já está fatorado, né? É só pensar na ideia dos grupinhos. Então aqui, por exemplo, eu consigo tirar o 5, né? Mas eu prefiro fazer assim, eu prefiro primeiro copiar o 5 ao cubo e fazer o grupinho com 6 elevado a 4. Faço o grupinho 6 ao cubo e 6 elevado a 1. Aí agora eu tiro todo mundo que pode sair, mais fácil. Consigo tirar o 5 e o 6, então eu já penso 5 vezes 6, 30, já coloco 30 e dentro fica raiz cúbica de 6. Eu sei que o item A vai ser 30 raiz cúbica de 6, ó. Então isso está relacionado com o A. A B, vamos fazer grupinhos 5 ao cubo vezes 5 elevado a 1. 6 ao cubo vezes 6 elevado a 1, dentro da raiz cúbica. Quem consegue sair é este aqui, vamos cortar de preto. Este e este. Então, 5 vezes 6 fora da raiz fica 30. E dentro da raiz vai ficar 5 vezes 6 aqui, ou seja, 30 também, mas dentro da raiz. Esse, então, é o resultado 4 aqui, ó. B, portanto, o resultado 4. Vamos fazer aqui também grupinhos de 3, e aí sobra 1. Então, mas professora, por que não faz grupo de 2 em 2? Porque aí não me resolve o problema, né? Eu preciso de grupos completos de 3. Se eu colocar 2 a 2 aqui, dá 4, mas eu não vou conseguir tirar nenhum e nem outro. Então, eu coloco de forma vantajosa, 5 elevado ao cubo, para que fique igual aqui o índice, e o outro que sobrou, sobrou. Aqui 6 elevado ao cubo e sobra 6 ao quadrado, dentro do símbolo da raiz. Podemos aqui pensar diretão, quem que vai sair? 5 com 6 de novo, né? Tanto é que todos dão 30 lá fora. E dentro da raiz fica o 5 e o 6 vezes 6 ao quadrado. Então, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 5. Só que eu não preciso nem fazer o cálculo, ó, já tem aqui. Vou deixar indicado como 5 vezes 6 ao quadrado. Apertado aqui, vamos separar para não confundir. Então, o primeiro item aqui, C. Por fim, ficou o último que é D, mas vamos conferir. 5 ao cubo vezes 5 elevado a 1. E 6 ao cubo. Procurem registrar essas etapas no caderno, que é bom deixar o registro do procedimento para vocês entenderem em uma outra situação. 5 vezes 6, 30. Fora da raiz, e dentro ficou apenas o 5. Índice 3. Portanto, essa é a D. A
39 pediu para introduzir o fator externo no radicando. Já expliquei para vocês na aula de conteúdo. Então, como que nós fazemos isso de forma prática? O exemplo do livro está um pouco extenso, a gente não precisa fazer tão extenso assim. Eu olho para esse número de fora, que é 3, e o índice. Então, para trazer ele para dentro da raiz, eu faço assim, ó. 3 tem que ficar ao cubo, e o 6 ele continua. Então, 3 ao cubo vezes 6, eu trago ele para dentro do radical. Só que para trazer para dentro, ele tem que estar com o mesmo expoente, o expoente tem que estar o mesmo número do índice. Então, 3. Aí, vou fazer esse cálculo aqui. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 6, daria 162. Então, é assim que ficaria. Depois, continuando. Se a gente observar essa 162, a gente já fez a fatoração dele no exercício 36. Mas, enfim, só um detalhe. Na letra B vai ficar 7 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque aqui a raiz é quadrada, índice 2. Fica ao quadrado. E o 2 que já estava dentro. Então é bom a gente fazer essa etapa e aí a gente pode calcular direto. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 2, 98. E aí já registro o valor. Então aqui vai ficar 2 dentro da raiz, ele tem que vir com o expoente 4 vezes 8. Aqui a gente tem que fazer o cálculo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 16. 16 vezes 8. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 1, 8. 4, 12. 128. Tomar cuidado na hora que faz os cálculos aí para não confundir, tá? 128. Índice 4. Aqui vai ficar 6 ao cubo vezes 3. Então, vai lá no rascunho e faz a conta. Quanto que é 6 ao cubo? Então, 6 vezes 6, 36. Aí, 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. 216. 6 ao cubo, 216. 216 vezes 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 2, 6. 648. Então, a letra D, o índice aqui é 3, tem que pôr o índice 3, aqui eu estava esquecendo de pôr também, não pode esquecer. E dentro ficou 648. E a letra E vai ficar 4 ao quadrado dentro da raiz, vezes 3,5. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, dá 16. Eu vou ter que fazer 16 vezes 3,5. Eu faria até de outra forma essa conta. Faria ao invés de fazer, mas dá na mesma as duas formas. Eu faria primeiro assim, pensaria 4 vezes 4 vezes 3,5 que eu tenho que fazer, não é? 4 vezes 3,5 é mais fácil de fazer o cálculo. 4 vezes 3,5, 14. Penso aqui. São estratégias que a gente usa. Eu penso assim, ó, 4. Esse 4 pode ser 2 vezes 2, que é a mesma coisa, vezes 3,5. Quanto que é 2 vezes 3,5? É 7. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 56. Nossa, professora, eu não entendi nada que você falou. Tudo bem, não precisa fazer desse jeito. Isso aqui é uma estratégia de cálculo para ser mais rápido. Fatoração, de tanto a gente fazer a fatoração, a gente aprende a usar ela a nosso favor. Nos cálculos, o cálculo precisa fazer as contas mais rápido. Eu não entendi isso que você falou, professora. Vem aqui e faz a conta. 4 ao quadrado é 16. Pega o 16 e multiplica por 3,5. 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 3, 18, com mais 3 dá 21. 1 vezes 5, 1 vezes 3. Somei. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Eu cheguei na mesma coisa. Bom? Quem de repente quiser entender como que eu fiz, volta lá no vídeo, pausa, dá uma observada, tenta entender. Uma coisa também,
A gente conversa em outro momento sobre esses tipos de cálculo. E por fim, o último. Vou apagar aqui a louça para poder fazer o último. A f está aqui, tem uma fração dentro do radical. Também vou usar uma estratégia com vocês, para vocês verem que pode ser prático realizar esse tipo de cálculo. Primeiro, eu preciso trazer o 5 para dentro da raiz. Então, vai ficar 5 elevado ao cubo vezes 1 sobre 25. Isso tudo, não tem problema fazer um símbolo grandão de raiz, tá? Então, ficar essa expressão zona enorme aqui. Aí a gente vai ver que não precisa realizar essa conta aqui. Vou mostrar por quê. Vou desmembrar esse 5 ao cubo aí. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Que no caso, multiplicar por 1, ele não vai alterar, né? Porque vezes 1 aqui não vai alterar o resultado disso tudo. Como isso é uma fração, na hora que eu faço vezes essa fração, eu posso deixar desse jeito, ó. Porque qualquer fração, né, multiplicada, qualquer número que multiplique por uma fração é só numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, ficou assim, 5 vezes 5 vezes 5, que vezes 1 não altera no caso, mas deixa aí, embaixo 25. Vamos pensar no 25 como uma decomposição de fatores primos. Então, em cima vai ficar assim, ó. Esse 1 não precisa nem colocar. O 25 é o mesmo que 5 vezes 5. E aí, eu lembro do processo de cancelamento, que eu já expliquei outro dia para vocês. Cancelei esse, olha o número que deu, 5. Então, quer dizer, isso aqui que nós fizemos, estava todos dentro do símbolo da raiz, né? Vou fazer um símbolo aqui grandão, bagunçado, mas tá bom. E aí, isso aqui de forma simples é raiz quadrada de 5. Esse era o exercício. Na verdade, eu só não coloquei o índice 3 aqui, mas ainda bem que ele, nessa etapa para frente, não interferia no nosso resultado. Senão ia ter dado problema. Só ficou mexendo dentro, né? Então, eu trouxe o 5 para dentro da raiz certo, o índice 3 com o expoente 3. Fui fazendo aqui dentro, só não fui colocando ele aqui fora. Então, não interferiu na hora do cálculo. Vamos para a última. O último exercício, o 40, ele falava para utilizar o símbolo, né, esse símbolo aqui. Nós podemos ver ele como menor, certo? Na verdade, eu vou explicar depois sobre a leitura desse símbolo, para não ficar tão confuso. Pedi para escrever os números aqui em ordem crescente. Então, olhando desse jeito, não dá para se comparar nada. O número de fora é maior do que o de dentro, no caso aqui. Em relação ao segundo, esse aqui é maior, só que o de dentro, esse aqui é maior. Então, não dá para comparar. Por isso, a gente precisa usar aquele cálculo de introduzir o fator externo do radicando. Então, nós vamos fazer assim, ó, para cada um deles. 5 para trazer aqui dentro da raiz, fica 5 ao quadrado. Multiplicado por 3. Quanto dá 5 ao quadrado multiplicado por 3? 5 é 5, 25, vezes 3, 75. Então, isso aqui é uma raiz 75. 6 raiz de 2, eu faço assim, 6 ao quadrado, coloquei para dentro da raiz. Todos aqui é raiz quadrada, então eu posso fazer todos aqui com expoente 2. Se fosse raiz cúbica, teria que ser 3, e assim por diante. Então, 6 vezes 6, 36, vezes 2, 72. Então, ó, já dá pra gente comparar esses dois. Esse radical aqui é menor do que esse, ó. Por isso que era bom fazer desse jeito a resolução, pra gente organizar depois em ordem crescente. 7 elevado, ou melhor, 7 ao quadrado, vezes 3. Então, 7 vezes 7, 49. 49 vezes 3, 49 vezes 3, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 14, 147. 3 vezes 9, 27, certinho.
Vamos seguir. Vou tirar isso aqui para não confundir, tem muita informação aqui. 3 ao quadrado vezes 6. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6, 54. Isso aqui, 2 ao quadrado vezes 11, dentro da raiz. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 11, 44. Aqui, dentro da raiz, 3 ao quadrado vezes 7. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 7, 63. E 8 ao quadrado vezes 2. 8 vezes 8, 64. Vezes 2, 128. Podia separar aqui também para não confundir tanto, né? A gente foi fazendo a introdução de pé, digamos assim, né? Na vertical. Poderia ter feito uma por uma, assim, uma do lado da outra também, não teria problema, tá? Foi uma forma que eu encontrei de mostrar pra vocês, ó. Essa etapa a gente colocou todo mundo dentro do radicando e nessa a gente fez o cálculo final. E aí a gente vai comparar, ó. Vamos pensar, quem é o menor de todos aí? Pede para colocar em ordem crescente, então eu vou olhar o menor número que tem aqui. O menor é o 44. Raiz de 44 é menor, depois vem raiz de 54. Depois de raiz de 54 vem, vou pôr um pinguinho aqui pra gente não esquecer, raiz de 63. Depois, raiz de 72. Depois 75. Depois a gente pula para 128. Fazer mais apertado aqui. 128 e por fim 147. Isso aqui seria a ordem crescente, só que estava pedindo para colocar nesse formato. Então, vamos lá. Podia ter feito até direto, se a gente não confundisse, mas foi feito assim, vamos continuar. Então, 2, acabei aqui, 2 raiz de 11 é o primeiro, que é o raiz de 44. Depois, esse, 3 raiz de 6. Depois, 63 aqui é 3 raiz de 7. Depois, é o 72, ó, 6 raiz de 2. Depois, 5 raiz de 3. 8 raiz de 2. 7 raiz de 3. Então, olhando assim, a gente vê que se fosse tentar colocar em ordem crescente do jeito que estava, a gente não teria nenhum parâmetro, né? Agora vem o símbolo, que a gente vai colocar o símbolo assim, ó. Do lado em vermelho. O lado aberto sempre do lado do maior, ó. Esse era maior que esse, né? Então, lado aberto pro lado do maior. Todos eles, ó. Vai ficar nesse formato. Ficou apertadinho aqui. Aqui. O que eu falei é a questão da leitura, né? Como nós lemos sempre da esquerda para a direita, como que ficaria a leitura desse símbolo? Eu falaria raiz de 44 é menor que raiz de 54. Por isso que a gente chama, né, a gente fala que esse símbolo é um símbolo de menor, mas na verdade ele tem a ver com a leitura, a forma como a gente lê. Se a gente colocar o símbolo aberto para lá, o número de lá vai estar maior. Então, nós faríamos a leitura. Por exemplo, raiz de 54 é maior que raiz de 44. Essa é a ideia. Foram esses os exercícios, então, pessoal. Façam as correções, deixa tudo anotado direitinho no caderno. Que tiver dúvida, depois anota e tira em aula online com a gente, né? Nas aulas online. E é isso. Efetue a correção e bons estudos para vocês. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!